Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite, estar aqui é uma grande honra poder discutir sobre o novo Código e falar sobre um tema que são os recursos extraordinários especial, com o qual eu tenho me dedicado aí desde a minha tese, que eu defendi lá em 2007. Eu queria agradecer, então, a comissão organizadora, na pessoa do professor Dierle, e cumprimentar os meus colegas de mesa, e também os colegas que eu já vi aqui, o professor Leonardo Nunes, lá da UFOP, o professor Denis, o professor Bernardo, e outros que eu ainda não vi, mas sei que tem nós estamos aqui numa nata pensante, e muito do que nós estamos discutindo aqui certamente vai reverberar muito tempo de uma lei que nós estamos construindo ainda, né? Ela não está construída, ela não está posta. Muito bem. Para cá. Não funcionou. Bom, enquanto a gente vê se ela vai para frente ou não, o recurso extraordinário e o recurso especial dentro da dinâmica do novo Código de Processo Civil, ele sofre algumas alterações que algumas delas já foram até mencionadas, que são o quê? Existe uma valorização no sistema de precedentes dentro do novo Código de Processo Civil. Essa é uma aposta que vem desde uma segunda onda de reformas, desde a década de 90, o Código de Processo Civil de 73 vem passando por uma série de reformas. Num primeiro momento, se apostou muito na aceleração a todo custo, se achava que, então, nós tínhamos que acelerar os processos. Num segundo momento, até porque, por uma questão que até o Dierle já falou, nós descobrimos que simplesmente alterar a lei não resolve nada, até porque nós, no Brasil, durante a década de 90, alteramos as leis sem fazer nenhuma pesquisa prévia, sem fazer nenhuma pesquisa durante e sem fazer nenhuma pesquisa depois. Quer dizer, nós alteramos, por exemplo, o agravo umas 5, 6 vezes, e nenhuma das 5, 6 vezes que ele foi alterado, nós perquirimos sobre o que nós precisávamos, se as medidas que até então tinham sido adotadas funcionaram, o que nós poderíamos projetar para o futuro. Nós simplesmente alteramos e ficamos meio que numa coisa de tentativa e erro. Uma segunda fase das reformas, ela vai tentar, então, dimensionar o grande número de processos que nós temos a partir da criação de standards, a partir da criação e valorização de precedentes de toda a ordem. E os recursos extraordinários e o recurso especial, eles têm aí um papel bastante interessante, porque, afinal de contas, eles vão ser a última palavra no que tange a interpretação da Constituição e no que tange a interpretação da lei federal. Sobre isso, todos nós sabemos bem. O primeiro slide que eu iria mostrar, se tivesse funcionado, era... Voltou? Ah, então, alguém no além está mandando para mim. Para dizer o seguinte, esses 100 milhões de processos que nós vivenciamos hoje, eles são um resultado de um dos melhores problemas que nós já tivemos no Brasil. Que problema que é esse? O problema é de que nós temos uma Constituição democrática, não é? E que é uma Constituição que fez com que as pessoas finalmente pudessem reivindicar seus próprios direitos. Isso que é uma novidade no Brasil. O problema é que, de um lado, nós temos uma Constituição que garante uma série de coisas, de outro lado, o nosso Legislativo. Bom, o Congresso Nacional dispensa adjetivos, não é? Mas o mínimo que a gente pode dizer é que ele é omisso. De outro lado, o Poder Executivo muitas vezes não tem sido capaz de poder traduzir as políticas aprovadas as políticas aprovadas em leis, em políticas efetivamente de direitos sociais, políticos. Hoje mesmo, eu estava lendo que o governo de Minas vai ser demandado aí por alguns milhões de reais que deixaram de ser aplicados na saúde, ou seja, existia a verba, existia a lei determinando o gasto, e talvez alguém achasse que não era necessário gastar. E tudo isso, somado a uma ausência de tradição democrática nos nossos executivo e legislativo, fez com que tudo isso acabasse desaguando no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário acabou se tornando, aí, para o bem e para o mal, essa via. Pode passar, então, por favor.
Esse CPC já foi mencionado, ele traz, eu queria chamar a atenção desses 4 pontos muito rapidamente. Não dá para nós compreendermos o novo Código de Processo Civil se nós não compreendermos que os artigos 1º a 12, eles são artigos com os quais nós vamos ter que acordar e dormir com eles toda noite. Tá? Depois da sua oração noturna, leia os artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil. Né? Eles vão dar a tônica a partir da qual todo o resto deve ser interpretado. E que não traz muita novidade, quer dizer, na verdade, nós estamos trazendo para o Código aquilo que já está previsto na Constituição, como, por exemplo, a necessidade de fundamentação das decisões, que vai estar dito lá no artigo 489, principalmente as questões trazidas no 489, parágrafos 1º e 2º, que tem dado uma série de polêmicas aí. A questão do contraditório, visto a partir da ideia de que o juiz é obrigado a levar em consideração todos os argumentos que poderiam contrariar aquele entendimento que foi formado, para dizer o mínimo, né? E de que toda vez que ele invocar um precedente ou uma súmula, ou um paradigma formado em recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos, que eu vou falar daqui a pouco, ele precisa mostrar ou por que aquele paradigma se aplica, ou por que aquele paradigma não se aplica, e não basta, portanto, simplesmente citar ou copiar e colar uma súmula, copiar e colar uma ementa. E tudo isso num sistema que, como eu disse, vai valorizar os precedentes. Pode passar. Bom, beleza. Os recursos extraordinários. Eu estou falando recursos extraordinários, porque nós todos sabemos que o recurso especial nada mais é do que um desmembramento do antigo recurso extraordinário. Então, em essência, eles mudam muito pouco um do outro, pelo menos no que tange ao que nós vamos falar aqui. Eles estão previstos, então, lá na Constituição, ficou faltando o inciso 3º do 105. A novidade do Código é essa previsão, então, nos artigos 1029 e 1042, eu não tenho a memória do Dierle para número de artigo, então vocês vão me desculpar aí. E os regimentos internos dos nossos tribunais superiores certamente vão precisar de algumas adaptações frente às novas disposições. Então, vamos lá. Uma novidade é que o Código, quer dizer, na verdade, o Código vai tratar os dois recursos em conjunto, né? Só quando houver alguma particularidade, eles vão ser tratados em separado, mas, na verdade, essas particularidades são muito pequenas. Eles são recursos de fundamentação vinculada, tudo isso nós já sabemos, já foi adiantado também pelo professor Raimundo, que não há mais o juiz de admissibilidade na origem, esse juiz é feito só no órgão de quem. As hipóteses para interposição desses recursos vão ser hipóteses que são previstas estritamente na Constituição, e eu espero que agora, com esse código novo, os nossos operadores, eles finalmente aprendam a lição lá do Barbosa Moreira, que foi lembrada pelo professor Maurício, da diferença entre juiz de admissibilidade, não é, e juiz de mérito, ou seja, a invocação das hipóteses constitucionais basta para o cabimento do recurso, não haver essa confusão que muitas vezes ainda é feita no STF, por exemplo, entre a admissibilidade e mérito. Eles também exigem esgotamento de todas as possibilidades de discussão, de recurso, tudo isso não há novidade. Eu queria só lembrar o que também não é novidade, mas que às vezes é esquecido por parte dos tribunais, certamente lembrado por nós, como advogados, mas esquecido pelos tribunais, que se de um lado, esses dois recursos, eles têm como objetivo garantir a autoridade da Constituição e da lei, e gerar uniformidade da jurisprudência, isso é um objetivo, de um outro lado, para nós que recorremos, o objetivo é resolver um caso. Muitas vezes, esses recursos têm sido tratados como se eles efetivamente não estivessem resolvendo problemas concretos. Nós não temos no Brasil o que existe em outros países, que é o chamado recurso só no interesse da lei. Recurso no Brasil, seja ele qual for, resolve casos. Ainda que a resolução desse caso possa vir a ter uma importância para além do mero interesse das partes, mas efetivamente o recurso resolve o interesse de alguém. Porque, afinal de contas, ninguém recorre para uniformizar a jurisprudência. Você tem mais o que fazer na vida do que ficar se preocupando com a uniformização da jurisprudência. Não recorre para isso. Não é? Muito bem. O artigo 1029, que inaugura o novo código, ele é muito similar ao artigo 541.
Eu não vou me alongar aí, é só para dizer que, na verdade, nessa parte não existe nenhuma grande novidade com o atual 541. A novidade, na verdade, está, que já foi mencionado aqui anteriormente, que, como o Código, lá no artigo 4º, ele insiste que o processo deve levar a uma solução de mérito, que mecanismos espertinhos, não é, de jurisprudência ofensiva, essa eu não vou esquecer mais, jurisprudência ofensiva, não podem mais ser utilizados da maneira como eles são utilizados atualmente. Ou seja, eu posso aproveitar um recurso extraordinário, um recurso especial, que contenha erros pequenos, erros simples, como um xerox que está manchado, uma comprovação, esqueci de anexar um comprovante do diário oficial para comprovar a tempestividade. Esse tipo de coisa deve ser afastada, como esses mecanismos espertinhos para se livrar de processo. Outra novidade, que agora é previsto expressamente o efeito suspensivo em sede de recurso extraordinário e de recurso especial. Isso certamente deu margem a uma série de discussões durante a tramitação lá na Câmara e depois do Senado. Essa é uma questão que foi muito debatida na Câmara, mas que acabou sendo fixada dessa forma. O efeito suspensivo, ele agora opera por lei. E aí, eu estou só dizendo que o parágrafo 5º do artigo 29 diz a quem que eu devo dirigir o meu pedido de concessão de efeito suspensivo. Não vou ficar aqui me alongando, está aí previsto. Uma novidade com relação ao recurso fundado em dissídio jurisprudencial é que, dando seguimento ao que já diz o 489, parágrafo 1º, o STF, o STJ, não recusar o meu recurso em que eu fundei no dissídio, se eles mostrar por que aquele caso que eu usei de paradigma não se adequa ao caso que está sob julgamento. Não vale mais aquela expressão genérica, aquele despacho, aquela decisão genérica que diz as hipóteses não são equivalentes. Eu tenho que mostrar por quê. E aí, o Código nem precisava ter essa disposição lá no parágrafo 2º, porque o 489, parágrafo 1º, já diz que nenhuma decisão poderá ser feita com menção genérica à precedente sem mostrar a sua adequação ao caso. Mas está lá, o artigo 1029, no parágrafo 2º. O artigo 1035 trata da repercussão geral. Não é novidade, a repercussão geral ela já vem desde a emenda 45 de 2004. Pela repercussão geral, como está dito aí, o STF, a repercussão geral das questões constitucionais, o STF, ele seleciona, ele julga a partir de uma série de casos similares que tratam da mesma temática, ele define, então, se aquele tema tem repercussão geral ou não, e havendo repercussão geral, essa decisão ela vai se aplicar a outros casos. Bom, isso não tem novidade. A novidade está lá nos parágrafos 6º e 7º da repercussão geral, do 1035, que vão dizer da possibilidade, agora sim prevista expressamente, de você poder pedir o desentranhamento do seu caso, porque então nós sabemos, aliás, agora não vão ser mais né? Essa é uma outra novidade, até então podia ser só um caso ser selecionado, agora necessariamente precisam ser 2. Mas 2 ou mais recursos são pinçados, os demais ficam sobrestados. Os parágrafos 6º e 7º permitem que você possa, então, questionar o sobrestamento do seu caso. Baseado em quê? Baseado na ideia da distinção, que é uma grande novidade aí do sistema de precedentes, que, apesar do capítulo próprio não ter sido aprovado no final das contas, mas sobreviveu, meio que escondido, né? Essa ideia de você poder usar a distinção para mostrar que o seu caso possui particularidades que fazem com que ele não deva permanecer junto aos demais. Se o juízo, né, o órgão, o tribunal, ele não reconhece o seu pedido, cabe, então, agravo contra essa decisão. Outra novidade, que hoje é um problema ainda, é que os recursos sobrestados só podem, os casos sobrestados, não são só recursos, mas outros casos também podem ficar sobrestados, só podem ficar por máximo 1 ano. Passado 1 ano, os casos voltam a ter sua tramitação normal. Nós sabemos bem
que existem casos que aguardam decisão em repercussão geral há mais de 5 anos. Vamos lá. O 1036 e os seguintes, eles tratam do que o Código vai chamar de recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos. Há uma reformulação dos antigos 543B e 543C do atual Código de Processo Civil, e aí agora fica bem mais bem formulada a ideia. Os recursos especial e repetitivos são aquelas que se inserem dentro de uns grandes problemas que o novo Código tenta enfrentar, que são chamadas demandas seriais. Ou seja, nós pensamos o processo civil, sempre pensamos a teoria geral do processo civil, para aqueles processos eventuais, toda a nossa teoria do processo é pensada ainda para aquele processo de que uma vez na vida uma pessoa resolve ajuizar uma ação, não é? Coisa que nunca mais vai acontecer. O problema é que hoje, não é, a maior parte dos processos e o que causa o abarrotamento dos tribunais e toda essa ênfase nos precedentes não é dos processos eventuais, são dos processos repetitivos. E aí, os artigos 1036 seguintes vão dimensionar como é que o novo Código de Processo Civil pensa os recursos extraordinários e o recurso extraordinário e o recurso especial repetitivos. Vamos lá. Então, o TJ e o TRF eles devem selecionar 2 ou mais recursos que sejam admissíveis, que também esse é um outro problema do atual Código, não necessariamente o recurso pinçado é um recurso admissível, os outros ficam sobrestados, e mais uma vez, aqui também cabe o pedido de distinguishing, também cabe você mostrar que o seu caso que ficou sobrestado possui particularidades pelas quais ele não deveria estar suspenso junto com os demais. Há uma novidade também de que o STF ou o STJ, conforme o caso, ao receber aquele recurso repetitivo, aqueles que foram pinçados, ele pode selecionar outros, ele não está vinculado àqueles que foram selecionados. E mais, eles também, o STF ou o STJ, eles vão determinar a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, seja de que grau for, que tratem da mesma matéria em todo o território nacional. Existe uma ampliação aí para todo o território nacional dos processos que vão ser sobrestados, mas também com a previsão do prazo máximo de 1 ano. Também é uma novidade interessante, porque se os tribunais não forem diligentes em resolver essa questão no prazo máximo de 1 ano, os processos, recursos e processos de primeiro grau que estavam sobrestados voltam a ter seu curso normal. Uma outra novidade que eu queria destacar aí na linha final é que, uma vez decidido o recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário repetitivo, o tribunal ou o juiz que vai pegar aquela decisão do STF ou do STJ, ele não deve fazer copiar e colar. A decisão que vai ser dada, ainda que seja sobre uma matéria que se repete em todos eles, ela tem que ser adaptada ao caso. E aí, o Código vai dizer bem claramente, não é, que esses juízos de origem, ao retomar o julgamento, eles devem aplicar e adaptar ao caso, que eles, afinal de contas, estão julgando, mais uma vez, em respeito ao artigo 489, parágrafo 1º, que fala sobre a fundamentação das decisões. Então, não é copiar e colar, como muitas vezes a gente ainda vê por aí. Inclusive, se prevê expressamente a possibilidade do juízo aqui embaixo, aqui na origem, divergir do entendimento formado pelo STF e pelo STJ, é claro, mostrando por que ele entende que aquele caso deve ser decidido de uma maneira diferente, mais uma vez a distinção, daquele que foi definido como paradigma, ou seja, nós não estamos vinculados, nós não estamos jungidos à decisão paradigma formada, vai caber a nós, principalmente, não é tanto ao juiz, vai caber a nós, principalmente, levantar aí essa questão da divergência, da distinção, em que, por mais que eu tenha questões similares, eu tenho particularidades, eu tenho pessoas ali que possuem realidades e que vão demandar um tratamento diferenciado. Todo esse sistema de precedentes, já foi mencionado pelo Dierle, ele está lá nos artigos 926 e seguintes, e aí percebam que o 927, ele lista quais decisões formam automaticamente precedentes,
né? E aí nós temos, então, as decisões do STF em controle concentrado, isso a Constituição já diz, súmulas vinculantes, a Constituição também já diz, mas percebam aí a novidade, qualquer súmula do STF em matéria constitucional, qualquer súmula do STJ em matéria infraconstitucional, e o recurso especial, o recurso extraordinário repetitivo e outros. E aí, para eu terminar, mais uma vez, aquilo que é um precedente formulado em recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo, ele é somente isso, ele é um precedente, ele é um princípio, mas vai caber a nós pegar aquilo dali e poder, num caso que já esteja tramitando ou num caso futuro, eventualmente mostrar que aquele caso possui particularidades, que aquele caso merece ser novamente revisitado, ou seja, vai caber a nós, como advogados, essa demonstração de divergência, essa demonstração para que nós não caiamos na ilusão que muitos processualistas, muitos autores têm por aí, de que uma vez feito o precedente, os seus problemas acabaram, né? Eu deixo aí o meu e-mail, caso alguém se interesse por discutir essa e outras questões, ou ver esse material, que eu tive que falar ele muito rapidamente, eu estou à disposição, agradeço, boa tarde a todos.